Parte D. Barreiras à educação cristã clássica. Capítulo 12. Mito número 1. A educação pública é neutra. Entregar seus filhos aos cuidados de pessoas céticas é entregar ovelhas à superintendência de lobos. Em 1969, a Comissão Mackay de Ontário declarou que professores públicos eram obrigados a apresentar aos alunos, de acordo com a capacidade deles, as verdades fundamentais do cristianismo e suas influências sobre a vida humana e o pensamento. Há menos de 50 anos, essa era a escola pública em Ontário, no Canadá, mas passaram-se 25 anos desde que a oração do Pai Nosso foi retirada das escolas de Ontário. Na sequência, veio a rejeição progressista de Deus e sua palavra. Há 20 anos, o Código dos Direitos Humanos traçou qual perfil as instalações religiosas deveriam ter nas escolas de Ontário. Há 5 anos, as escolas públicas tiveram de enfrentar problemas na decisão sobre o que fazer e como lidar com o Natal. E tempo de aula foi dado a muçulmanos para a prática de suas preces. Aqueles que hoje lideram a educação trabalham para promover igualdade e tolerância ao mesmo tempo que rejeitam a influência do cristianismo sobre seus próprios fundamentos. Escolas públicas também ensinam religião, não uma religião teísta, formal, mas uma série de crenças e valores que constituem uma religião em tudo, exceto no nome. As estruturas de hoje abrigam a liberdade religiosa de pais que, mesmo não aceitando a religião ensinada pela escola pública, são forçados a pagar para ter seus filhos doutrinados justamente por ela e, nisso, obrigados a pagar ainda mais caro para que seus filhos possam escapar da doutrinação. Podemos não reconhecer a filosofia secular ao nosso redor ou a que se encontra em nosso meio. Escolhemos a escola pública porque ela fornece a nossos filhos o conteúdo de que precisam para irem bem no ensino médio e na universidade, porque o conteúdo em si aparenta ser imparcial. Esperamos um programa neutro. Em casa, ensinamos a nossos filhos sobre fé e esperamos que eles não recebam nenhum treinamento espiritual vindo da instituição pública. Mas remover Deus do programa está longe de ser neutro. Esta educação neutra promove outra cosmovisão, uma que diz que Deus é irrelevante, a moral é relativa e a verdade é subjetiva. O sistema educacional que rejeita a Deus ensina o aluno a ignorar a Deus, e isso não é neutralidade. Esta é a pior forma de antagonismo, pois julga Deus como sendo sem importância e irrelevante aos assuntos humanos. Trata-se de ateísmo. Até mesmo no que diz respeito à ortografia, os alunos aprendem que a expressão, valores e ideias pessoais tornaram-se o novo padrão de medida. A filosofia moderna pressupõe que os alunos já possuem uma base moral mínima. A educação moderna procura minimá-la. Se os valores são relativos e a moral passa a ser questão de preferência pessoal, todo o sistema muda. Isso me faz lembrar de uma experiência que tive quando ainda estava na universidade com um professor, colega meu, há alguns anos. O senhor B, meu professor adjunto da 6ª série, em determinado setembro, mostrou-me como ele encorajava o esclarecimento de valores. Ele não oprimia suas crenças ou moralidade sobre os outros, garantiu. Ele queria que os alunos formassem suas próprias crenças e sistemas de valores e tivessem responsabilidade sobre tudo isto. Funcionou bem durante a primeira semana, à medida que os alunos apreciavam a oportunidade de compartilhar seus próprios valores, aceitando os de outros colegas de classe como únicos, porém neutros. Na maioria dos casos, estes valores eram os valores com os quais eles cresceram. Na segunda semana,
um dos alunos decidiu que havia deixado de valorizar a lição de casa e anunciou que não deveriam esperar que ele fosse fazê-la. O Sr. B salientou que este valor, entre aspas, poderia não casar com outros valores e, portanto, precisaria ser reconsiderado. O restante dos alunos se interpôs com total apoio ao valor do não à lição de casa. Alguns alunos acrescentaram que sentiam que algumas matérias também não eram importantes e que, portanto, não deveriam ser obrigatórias. Por fim, o Sr. B deu uma resposta contundente. Ele disse aos alunos que, porque ele valorizava a lição de casa e sua matéria em particular, ambos seriam obrigatórios. Os alunos poderiam escolher não fazer a lição de casa em outro lugar, mas não em sua aula. Por fim, ele forçou a sua moralidade aos alunos, pois os valores deles não se alinhavam com os seus. Se nada é certo ou errado, o poder se torna certo. O relativismo moral é falho em seu cerne. Ele presume que há um solo neutro, um solo sem julgamento ou moralidade forçada. Ele disse que um indivíduo pode ser neutro às ideias de outros e que a moralidade é definida como as crenças pessoais, ideias e valores da pessoa. Ainda assim, isto, em si mesmo, é o avanço de uma visão determinada de moralidade. O único lugar de total neutralidade é o silêncio. Fale, dê a sua opinião, defenda a sua posição e você perde a sua reivindicação de neutralidade. Crianças de lares cristãos frequentam escolas públicas para receber uma educação neutra, mas inconscientemente elas se tornam bem versadas em filosofias seculares. Ouvimos isto dessas crianças quando adolescentes, quando repetem as ideias da educação pública moderna que os molda, ideias que refutam elas próprias. Primeiro, religião não é parte do currículo. Ignoramos a Deus, mas o currículo está repleto da religião do relativismo moral. Segundo, você não pode julgar as crenças ou opiniões dos outros. Você pode julgar a crença de alguém em Deus e suas convicções morais. Terceiro, você deve tolerar a todos. Você não deveria tolerar as pessoas que não toleram algo. As linhas continuam a se embaçar à medida que o relativismo moral nos conduz para ainda mais perto da cegueira do mito que é a neutralidade. E nós nem percebemos como o nosso pensamento tem mudado.